Em um canto esquecido da cidade, onde a dor e a esperança coexistem em um equilíbrio tênue, uma jovem luta para sobreviver. Maria, uma menina de rua de apenas 16 anos, tem um sonho simples mas poderoso: sobreviver. Seu mundo é uma mistura de escuridão e luz, onde as dificuldades da vida são enfrentadas com uma força silenciosa que poucos poderiam compreender. Sozinha, ela desenha, pinta, cria arte como forma de expressar a dor e a esperança que carrega consigo. Ela não vende suas obras por vaidade, mas por necessidade. Sua luta é pela vida. Maria tem câncer. E a quimioterapia, que poderia ser sua única chance de sobrevivência, tem um preço que ela não pode pagar. Sem família para ajudar, sem apoio de quem quer que seja, ela se vira como pode. A cada pintura que cria, a cada peça de arte que tenta vender nas ruas movimentadas, ela se aproxima mais da sua única chance de vida, sua esperança. Encontrar alguém que veja sua arte e talvez se comova. O que Maria não sabia é que o destino estava prestes a cruzar o seu caminho com o de um homem que poderia mudar tudo. Esse homem, conhecido por sua força e sua história de superação, estava prestes a tomar uma atitude que ninguém poderia prever. Eike Batista, o ex-bilionário que foi um dos homens mais ricos do Brasil, observava sua trajetória com olhos atentos, longe dos holofotes e das polêmicas que marcaram sua ascensão e queda. Mas o que ele viu em Maria, em sua luta silenciosa, tocou algo profundo dentro dele. Ele não pôde ignorar o sofrimento da jovem, nem o brilho em seus olhos, apesar de todas as dificuldades. Ela não merece essa vida. Ela merece mais. Eike pensou, enquanto passava por ela observando sua arte, seus desenhos improvisados nas calçadas da cidade. E se eu pudesse fazer algo por ela, algo que realmente fizesse a diferença? O que Eike não sabia era que essa simples interação iria mudar, não só a vida de Maria, mas também a sua. Ele estava prestes a tomar uma atitude inacreditável, algo que ninguém jamais imaginaria de um homem que já passou por tantos altos e baixos. Eike Batista, enquanto observava Maria com seus desenhos improvisados nas calçadas, sabia que algo precisava ser feito. Ele não era mais o homem de antes, mas ainda carregava consigo o poder de impactar vidas de uma forma que muitos julgariam impossível. A cena da jovem lutando pela vida, vendendo sua arte nas ruas para pagar por tratamentos médicos, tocou seu coração de uma maneira que nada mais havia feito nos últimos anos. Ela não pode continuar assim. Eu preciso fazer algo. Eike pensou, consigo mesmo. O que ele viu ali não era apenas uma menina de rua tentando sobreviver, mas uma alma pura, cheia de sonhos, que apenas precisava de uma chance para mudar o curso de sua vida. Ele se aproximou de Maria com uma expressão que transmitia sinceridade e preocupação. A jovem, desconfiada, mas ao mesmo tempo encantada com a presença do homem que estava diante dela, esperava uma nova provocação, ou no máximo, uma observação indiferente. Porém, o que ela ouviu a seguir foi algo que ela jamais esperaria. Eu vi a sua arte. É incrível, Maria, disse Eike com um tom que foi mais de admirador do que de crítico. Eu quero ajudar você. Quero pagar pelo seu tratamento de quimioterapia. Maria olhou para ele atônita. As palavras não pareciam fazer sentido. Uma parte dela desconfiava, achando que talvez fosse apenas um truque ou uma promessa vazia. Mas o olhar nos olhos de Eike não mentia. Ele estava falando sério. Você merece mais que isso, mais que esse sofrimento. A sua arte tem valor e você também. Não vai precisar mais vender sua alma nas ruas para lutar pela vida. A jovem, ainda incrédula, hesitou. Era difícil acreditar em algo tão grandioso, vindo de alguém que ela mal conhecia. Mas o gesto de Eike era tão genuíno que ela não pôde deixar de se emocionar. Lágrimas começaram a cair de seus olhos, enquanto ela finalmente compreendia que talvez a vida lhe estivesse dando uma chance. Você realmente faria isso por mim? Maria perguntou, a voz falhando, sem acreditar que alguém como Eike Batista, tão distante de sua realidade, se importaria tanto. Eike sorriu, um sorriso que trazia a promessa de um futuro melhor. Sim, Maria, eu vou garantir que você tenha acesso ao tratamento que merece, e mais, vou ajudar você a vender sua arte de uma forma que as pessoas possam ver o verdadeiro valor que você tem.
Não há razão para você continuar nessa luta sozinha. A emoção tomou conta de Maria e ela finalmente sentiu que poderia respirar aliviada. Ela não sabia como agradecer, mas sentia que aquele gesto mudaria sua vida para sempre. Enquanto isso, Ike, olhando para a jovem, sentiu uma mudança dentro de si. Ele sabia que essa atitude de generosidade não só salvaria uma vida, mas também reacenderia algo dentro dele. Ele não era mais apenas um ex-bilionário tentando reconstruir sua imagem. Ele agora estava oferecendo mais do que dinheiro, ele estava oferecendo uma chance de recomeço. Agora, Maria. Ike disse com um sorriso confiante. Você vai ver como as coisas podem mudar quando a verdade é vista e reconhecida. E enquanto isso, tem algo mais que está sendo discutido em todo o Brasil, algo que é exatamente sobre a mudança que estamos vivendo. Ele fez uma pausa deixando o impacto de suas palavras se estabilizar no ar e então continuou com um olhar sério e determinado. Tem um livro que está abalando as estruturas. O nome dele é Manual do Patriota Cristão. Dizem que ele revela segredos obscuros sobre a esquerda, o Lula, e até sobre as grandes mídias. Será que isso é só mais uma teoria da conspiração ou estamos finalmente chegando à verdade? Maria, ainda em choque por tudo o que estava acontecendo, olha para Ike surpresa com a mudança no assunto, mas sem perder o fio da meada. Ela sabia que essa mudança de perspectiva poderia ser muito mais significativa. Esse livro está incomodando justamente porque ele expõe aquilo que todos tentam esconder. Ele revela como a esquerda controla o que as pessoas podem ou não dizer, como a grande mídia manipula as notícias e como tentam afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. Ike prossegue sua voz firme. Esse manual não é só uma opinião, é um estudo profundo, feito por especialistas sobre a realidade que estamos vivendo no Brasil. A plateia ao redor de Ike, já cativada pelo seu gesto de generosidade, começa a se agitar. As palavras de Ike começam a se espalhar como fogo. Alguns na rua ouvem, outros começam a fazer perguntas querendo saber mais. Saiu recentemente uma notícia dizendo que a esquerda está tentando censurar esse livro. Isso é verdade. Ike continua com a mesma serenidade, mas com um tom de alerta. A plateia começa a reagir com aplausos e comentários de surpresa, com um interesse crescente pela história que estava sendo compartilhada. O poder das palavras de Ike não é apenas sobre sua ação de ajudar Maria, mas sobre como ele conecta a luta dela com a verdade que está sendo manipulada na sociedade. Totalmente verdade. E por que será que eles estão com tanto medo dessas informações se espalharem, hein? Se eles estão com medo, é porque é verdade. Eles têm que entender que não adianta tentar censurar. O povo está cansado de ser manipulado pela mídia, e é por isso que estamos acordando. Ike diz com firmeza, fazendo a plateia reagir ainda mais. Muitos canais no YouTube têm feito um ótimo trabalho de tornar esse livro acessível. Eles colocam no primeiro comentário fixado de cada vídeo para que as pessoas possam baixá-lo antes que seja censurado. Portanto, se você ver um canal no YouTube divulgando esse material, procure o link no primeiro comentário fixado e baixe antes que seja tarde. Ike finaliza com um olhar desafiador, garantindo que a verdade se espalhe sem restrições. A plateia, agora completamente envolvida no discurso de Ike, aplaude entusiasticamente, ciente de que o que começou com uma simples ajuda a Maria se transformou em um movimento de mudança. Após o momento decisivo de Ike, onde ele oferece sua ajuda a Maria e ainda propaga uma mensagem de transformação e justiça, algo começa a acontecer na vida da jovem. A proposta de Ike, além de garantir o tratamento de quimioterapia que ela tanto precisava agora, abre portas que Maria jamais imaginaria. Com a confiança renovada, ela começa a perceber que sua arte, que antes era apenas um grito silencioso de sobrevivência, pode se tornar uma ferramenta poderosa para sua própria cura. Ela começa a acreditar finalmente que sua luta tem um propósito maior. No entanto, a jornada de Maria não se limita apenas a receber a ajuda de Ike. A jovem, com sua determinação, começa a ver sua vida mudar diante dos olhos dela. A chance de se tratar e ter uma vida digna abre novos horizontes. Com o apoio de Ike, que não apenas paga seu tratamento,
mas também organiza uma exposição de sua arte, Maria começa a se perceber não mais como uma mera sobrevivente, mas como alguém com uma voz, uma história, uma capacidade de inspirar. Sua arte, que antes era vista como algo trivial, agora é reconhecida como uma forma de resistência, um símbolo de sua força e resiliência. A exposição organizada por Ike começa a atrair olhares curiosos. As pessoas não só estão comprando as obras de Maria, mas também reconhecendo a mensagem que ela transmite através delas. Cada peça de arte é uma janela para a dor e a esperança que ela carrega. Seu trabalho, que antes era apenas uma forma de sobrevivência, agora se torna uma voz poderosa que ecoa nas ruas, nos salões e na vida de todos que se aproximam dela. Maria começa a entender o impacto de seu trabalho. Ela não está mais apenas vendendo arte por dinheiro, ela está criando algo que tem valor, um valor que vai muito além do material. Ike, ao lado dela, se sente orgulhoso de ter ajudado a criar essa oportunidade. Ele não apenas mudou a vida de uma jovem, mas também ajudou a restaurar sua autoestima e a dar-lhe uma plataforma para sua verdadeira capacidade. O tratamento de quimioterapia começa a dar frutos, e Maria, agora com mais forças, enfrenta o câncer com uma coragem renovada. Ela sente pela primeira vez em muito tempo que não está sozinha. Ike não apenas salvou sua vida, mas a ajudou a se reconectar com seu propósito. O que ela sempre pensou ser uma luta solitária, agora se torna um movimento de solidariedade e transformação. Eu nunca pensei que algo assim fosse acontecer, Maria diz com os olhos brilhando de gratidão. Eu só vendia minhas pinturas para sobreviver, mas você me deu a chance de viver, Ike. Não é só o tratamento, é o que você me deu além disso. É a chance de ser mais do que uma menina de rua. Você me mostrou que posso ser alguém. Ike sorri tocado pela evolução de Maria. Ele vê nela não apenas a jovem que ele conheceu nas ruas, mas uma mulher que agora se ergue como um exemplo de força. Ele sabia que sua atitude poderia fazer a diferença, mas ver a transformação de Maria diante de seus olhos é algo que ele jamais esqueceria. Você sempre foi alguém, Maria. Ike responde com um olhar profundo e sincero. Eu só te dei uma oportunidade. Agora é você quem vai mostrar ao mundo o que pode fazer. Seu talento é o que vai te salvar, não só da doença, mas da vida que o mundo tentava te empurrar. Enquanto Maria segue sua luta pela vida, ela se torna um símbolo de superação. Sua arte é agora vista como uma manifestação de força e esperança, e cada pintura que ela cria é uma história de luta, de vitória e de transformação. Mas o impacto de Ike não se limita apenas a Maria. Sua atitude e a forma como ele se comportou com ela começam a ressoar por todo o Brasil. O país inteiro começa a perceber que, em meio à política, à corrupção e às dificuldades sociais, ainda existem gestos de humanidade que podem mudar vidas. E Ike, com sua atitude de generosidade, começa a se redescobrir não como um empresário, quebrado, mas como alguém que, no fim das contas, teve o poder de fazer a diferença. O gesto de Ike Batista de ajudar Maria começa a reverberar de maneiras inesperadas. A mídia, que inicialmente ficou distante do caso, agora começa a prestar atenção. As notícias sobre a jovem artista que superou sua luta pela vida com a ajuda do ex-bilionário começam a se espalhar. O Brasil, que estava acostumado a ver Ike como um personagem polêmico e distante, começa a mudar sua percepção sobre ele. Ike, o homem que antes estava à sombra de seus próprios erros, agora está sendo visto como alguém que, apesar de sua queda, ainda pode fazer a diferença. Maria, que antes era uma figura invisível nas ruas, agora está sendo reconhecida, não apenas como uma artista, mas como um símbolo de resiliência. Sua história, que começou nas calçadas, agora está sendo contada em jornais, sites e programas de televisão. Ela é entrevistada, suas obras são admiradas e sua arte começa a ser vista como algo que transcende a simples técnica. Cada quadro, cada pincelada é uma mensagem de esperança. Ike, em suas entrevistas e aparições públicas, também começa a ver o impacto de sua atitude. Ele não está mais sendo visto apenas como um homem que perdeu a fortuna, mas como alguém que, mesmo nas adversidades, se tornou um ponto de virada na vida de uma jovem mulher.
Ele que uma vez foi o homem mais rico do Brasil, agora encontra uma nova forma de riqueza, a satisfação de ter ajudado alguém a reescrever sua história. Nunca imaginei que algo tão simples pudesse fazer tanta diferença. Ike reflete em uma entrevista ao vivo em frente a um grande público. Mas Maria não é só um exemplo de superação, ela é a prova de que mesmo em nossos piores momentos, podemos encontrar a força para mudar a vida de alguém. Às vezes, tudo o que alguém precisa é uma oportunidade. E Maria aproveitou a dela de forma impressionante. As palavras de Ike começam a repercutir ainda mais. O público que antes via Ike com ceticismo começa a mudar sua perspectiva sobre ele. Muitos agora o veem como um exemplo de redenção, alguém que, ao invés de se esconder atrás de seus fracassos, usa sua experiência para ajudar os outros. Mas Ike não para por aí. Ele se compromete a continuar ajudando Maria em sua jornada artística, proporcionando-lhe a oportunidade de levar sua arte a novos públicos. Com o sucesso da sua exposição e a venda de suas pinturas, Maria não só consegue pagar por seu tratamento, mas começa a viver de sua arte. Ela agora não é mais uma jovem perdida nas ruas, mas uma artista que está moldando seu próprio destino. Eu nunca pensei que minha vida fosse mudar tão radicalmente, Maria diz, com lágrimas nos olhos em uma entrevista para um canal de TV. O que Ike fez por mim não foi só me dar uma chance de viver. Ele me deu a chance de ter um futuro, de ser vista e ouvida. Eu estou vivendo um sonho que jamais pensei ser possível. Com a ajuda de Ike, Maria começa a participar de eventos e feiras de arte onde sua obra é recebida com grande entusiasmo. Cada peça que ela cria é um reflexo de sua luta, de sua força e da jornada pela qual passou. As vendas de sua arte crescem, e a jovem que antes era uma garota de rua tentando sobreviver, agora é uma mulher que com suas próprias mãos está reconstruindo sua vida. Enquanto isso, a história de Ike e Maria, que começou com um gesto de generosidade, começa a inspirar milhares de pessoas ao redor do Brasil. A mídia, que inicialmente viu a ajuda de Ike com certo ceticismo, agora não pode mais ignorar o impacto positivo que ele teve na vida de uma jovem em necessidade. A narrativa sobre Ike começa a mudar, e ele começa a ser visto não apenas como um ex-bilionário, mas como um homem capaz de influenciar positivamente a vida das pessoas ao seu redor. Ike, ciente de que o impacto de suas ações vai muito além de Maria, começa a refletir sobre o poder que ele ainda tem de mudar realidades. Ele sabe que, apesar de seus erros no passado, tem a capacidade de ser uma força de transformação. Ao ajudar Maria, ele não apenas salvou uma vida, mas ajudou a ressuscitar algo dentro de si mesmo que ele pensava ter perdido seu propósito. Com o tempo, a história de Maria e Ike começa a se espalhar por todo o Brasil. Não é apenas uma história de superação pessoal, mas uma narrativa de como um simples gesto pode mudar o destino de uma vida inteira. A arte de Maria, agora mais valorizada e reconhecida, torna-se símbolo de esperança e força. Ela não é mais uma garota de rua lutando pela sobrevivência, mas uma mulher que encontrou sua voz através de sua arte, um reflexo de sua luta e da generosidade de Ike. Ike, que inicialmente buscava apenas ajudar uma vida, vê sua própria vida se transformar. Ao longo de sua jornada de recuperação, ele começa a se envolver em outras causas. Ele sente que, ao investir na vida de Maria, abriu uma porta para sua própria redenção. Sua atitude, que começou como uma simples ajuda, agora se traduz em uma série de ações voltadas para apoiar outros que estão em situações similares. Ele se torna um defensor da justiça social e começa a patrocinar iniciativas de ajuda a jovens em situação de rua, além de investir em programas de saúde para aqueles que, como Maria, não têm acesso ao tratamento que merecem. A história de Maria e Ike é amplamente compartilhada nas mídias sociais, programas de televisão e revistas. A imagem de Ike, que antes era vista com ceticismo, agora é reinterpretada como a de um homem que encontrou um novo propósito em sua vida, alguém que usou sua experiência e recursos para causar um impacto real na vida das pessoas. Ele não é mais lembrado apenas pela sua ascensão meteórica e sua queda, mas por como, mesmo após todas as dificuldades, foi capaz de devolver à sociedade de forma significativa.
Maria, agora uma artista reconhecida, participa de uma grande exposição em São Paulo, onde sua arte é exibida ao lado de outros grandes nomes do setor. Sua pintura, que antes era vista como um simples meio de sobrevivência, agora é reconhecida pela profundidade emocional e pela técnica refinada. Ela começa a ser convidada para palestras, a contar sua história e a inspirar outros que enfrentam adversidades semelhantes. A arte que Ike ajudou a promover se torna para muitos um reflexo do que significa não desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Eu não tenho palavras para agradecer. Maria diz em um evento em que suas obras estão sendo exibidas: eu nunca imaginei que alguém como Ike Batista olharia para mim e me daria uma chance. Ele me deu algo muito mais do que dinheiro. Ele me deu a chance de ser ouvida e de mostrar o que sou capaz de fazer. Mas não é apenas Maria que se beneficia dessa transformação. Ike, ao ver o impacto real que sua ajuda teve, começa a investir mais profundamente em programas de apoio à arte e à saúde para jovens em situação de vulnerabilidade. Ele se conecta com artistas e organizações sociais, se tornando uma espécie de mentor e apoiador disposto a oferecer oportunidades para aqueles que, como Maria, têm talento, mas não os recursos necessários para desenvolvê-lo. Se tem algo que aprendi em toda essa jornada, é que nossa capacidade de transformar a vida dos outros é o que realmente define nossa grandeza. Ike compartilha em uma entrevista agora com uma postura mais humilde e focada. Não importa o quanto você tenha ou tenha perdido, o que importa é o que você faz com o que tem. A mudança na imagem de Ike é notável. Ele não é mais visto como o magnata que perdeu sua fortuna, mas como um homem que, com seus próprios recursos, ajudou a devolver a dignidade e a esperança para muitas pessoas. Sua história, junto com a de Maria, se torna uma das mais inspiradoras do Brasil, mostrando que, mesmo após a queda, a capacidade de fazer o bem e mudar vidas permanece intacta. Maria, agora com sua saúde restaurada, continua sua jornada artística e social. Ela começa a trabalhar com outras jovens em situação de rua, oferecendo a eles a mesma oportunidade que recebeu. Ela não só quer continuar a fazer arte, mas também ensinar aos outros como ela usar a arte como um meio de expressar suas dores e suas esperanças. Agora eu sei o que é ter uma chance, Maria diz com um sorriso orgulhoso. E eu não vou deixar essa chance passar. Eu vou lutar, vou pintar e vou ajudar outras pessoas como eu. Porque no fim das contas, a arte pode mudar tudo. A arte, a generosidade e a esperança. Isso é o que precisamos para transformar o nosso futuro. A história de Maria e Ike, que começou com um simples gesto de generosidade, agora se transforma em algo muito maior do que ambos poderiam imaginar. O impacto de suas ações começa a ecoar por todo o Brasil, e o movimento de mudança que eles começaram juntos se espalha para outras partes do país. Maria não é mais apenas a jovem artista que lutava pela vida, mas um ícone de superação e esperança para milhares de brasileiros que também enfrentam dificuldades. As iniciativas de Ike, que começaram com sua ajuda a Maria, começam a se expandir. Ele agora se dedica a apoiar projetos de arte, saúde e educação, com foco especial em jovens em situação de vulnerabilidade social. Ele sabe que, assim como ele fez com Maria, pode ajudar a transformar a vida de muitos outros. E ao fazer isso, ele se reconcilia com seu próprio passado ao ver que ainda tem um papel importante a desempenhar na sociedade. Eu não sou mais o homem que fui, Ike diz em uma última entrevista com um sorriso tranquilo. Aprendi que a verdadeira riqueza não está no dinheiro que você tem, mas no impacto que você tem na vida das pessoas. A arte, a generosidade e a esperança podem transformar tudo. Maria me ensinou isso. A arte de Maria, agora reconhecida nacionalmente, começa a ser exibida em galerias de arte e museus. Ela continua a pintar e a compartilhar sua história, inspirando outras pessoas a lutar por seus sonhos independentemente das circunstâncias. Sua jornada, que começou nas ruas agora, é uma história de sucesso que muitos veem como um exemplo de força e resiliência. A vida de Maria é agora dedicada a ajudar outros que estão em situações semelhantes. Ela abre um centro cultural para jovens artistas
em situação de vulnerabilidade, oferecendo a eles a oportunidade de expressar suas histórias através da arte, assim como ela fez. Sua missão agora é compartilhar o que aprendeu, que a arte pode salvar vidas, que a generosidade pode transformar o futuro e que nunca devemos desistir, não importa o quão difícil a vida possa parecer. Eu só queria uma chance, Maria diz com lágrimas nos olhos em uma entrevista para um programa nacional. E Ike me deu essa chance. Ele não me deu apenas dinheiro, ele me deu a chance de ser alguém. E agora é minha vez de devolver isso ao mundo. O legado de Ike, assim como o de Maria, se transforma em algo que vai além de uma simples ajuda financeira. Eles se tornam exemplos vivos de que, mesmo nas piores adversidades, a vida pode ser transformada com compaixão, arte e, acima de tudo, ação. O Brasil começa a ver Ike não como o homem que perdeu tudo, mas como alguém que, ao fazer o bem, encontrou uma nova razão para viver. E Maria, agora, uma artista e defensora dos jovens em situação de vulnerabilidade, entende que sua verdadeira missão está apenas começando. Ela promete que continuará a lutar, a pintar e a ensinar para que mais e mais pessoas possam ter a chance de uma vida melhor, assim como ela teve. Eu não sou uma menina de rua. Eu sou uma artista, uma mulher e, acima de tudo, sou alguém que sobreviveu. E agora minha arte é minha voz, minha luta e minha verdade. E assim o ciclo de transformação se completa. O que começou como uma simples ajuda, uma chance dada a uma jovem, agora se torna um movimento maior de apoio, educação e arte. Ike, Maria e todos os que foram tocados por sua história sabem que a verdadeira mudança começa com a ação e que, com cada ato de generosidade, o futuro pode ser mais brilhante para todos. E aí, pessoal, o que acharam dessa história de superação? A jornada de Maria, que começou com uma luta pela sobrevivência, agora é uma verdadeira inspiração para todos nós. Ike Batista, que muitos viam como um ex-bilionário em decadência, mostrou que ainda há algo poderoso dentro de cada um de nós, a capacidade de transformar vidas e fazer a diferença. Essa história prova que, mesmo nas adversidades, sempre existe uma chance de recomeço. E mais do que nunca, a arte, a generosidade e a ação têm o poder de mudar o futuro de alguém. Maria agora é um símbolo de esperança, e Ike um exemplo de que sempre podemos fazer mais pelo próximo. Então, o que você acha de histórias como essa? Já pensou em como você pode fazer a diferença na vida de alguém? Comente abaixo e compartilhe suas ideias. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora para acompanhar mais histórias inspiradoras como essa. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!